graças, porque Ele é Deus sobre toda a terra e céu. Amém? Podem sentar, igreja. Os pecados. Salmo 19, verso 7. Eu vou ler aqui no celular, embora esteja com a Bíblia aberta na NVI. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. A lei do Senhor é perfeita, a palavra de Deus. O testemunho do Senhor é fiel, é a palavra de Deus. A perfeição e a fidelidade. Não há o que nós possamos dizer contra a palavra de Deus. E ela é fiel porque tudo aquilo que ela diz se cumpre. E a palavra está exatamente afinada de acordo com sobre a conduta de Deus, sobre o que Deus é, sobre o que Deus faz. E então ela é fiel. A fidelidade é quando nós cumprimos com aquilo que nós dizemos ser. Você é crente? Nós já fizemos uma análise hoje de manhã, uma autoanálise hoje de manhã. Então, se você é crente, a sua conduta precisa ser de acordo com aquilo que você confessa. Se você crê em Jesus Cristo como seu Salvador, a sua conduta é como alguém que crê em Jesus Cristo como Salvador. Eu lembro, eu morava lá em Peruíbe, São Paulo, e tinha uns rapazes batendo na casa do meu vizinho, que era um rapaz membro da igreja. E eu saí do portão, porque eles estavam fazendo muito barulho. Eu fui ver o que era, e eles queriam falar com o rapaz. E eu disse: não, ele viajou, ele não está aí não. E alguém lá me perguntou, né, se eu o conhecia, ou quem eu era, quem ele era. Eu falei: não, ele é membro da minha igreja, eu sou pastor da igreja, ele é membro lá. E a turma riu muito, dizer que aquele garoto era membro da igreja. Então é importante que as pessoas identifiquem você como um crente, a sua conduta, a sua oração, a leitura da Bíblia, aquilo que você faz. Tudo isso estava dentro do sermão hoje do pastor Santo. Então a fidelidade de Deus está de acordo, a sua palavra está de acordo com a sua natureza, a sua conduta. As promessas de Deus, elas se cumprem. Nós somos fiéis quando a nossa palavra está de acordo com a nossa conduta e a conduta de acordo com a nossa palavra. Então, quando entregamos o dízimo, nós estamos, de uma certa forma, naturalmente falando da nossa fidelidade a Deus. Quando nós oramos, entregamos, falamos da nossa submissão à vontade de Deus. E assim nós vamos mostrando que a nossa palavra precisa estar de acordo com a nossa conduta, porque o Senhor é fiel. É Ele que vai nos abençoar e cumprir com a sua palavra em nossas vidas. Então, nesse momento, nós estaremos dedicando ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Que o Senhor possa nos moldar e nos transformar na nossa vida. Quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser.
diante do Senhor a sua necessidade. Você está. Mas eu já fiz isso domingo passado. Quer dizer, já passou uma semana. A Bíblia não fala quantas vezes nós precisamos pedir ao Senhor. A Bíblia diz que a gente precisa falar com Deus sempre. Falar com Deus sempre. Então você pode colocar diante de Deus agora a sua necessidade, aquilo que aflige o seu coração. Pode colocar diante de Deus a sua gratidão. A sua gratidão. Pode dizer para Deus tudo aquilo que você está sentindo aí no seu coração. Nós vamos orar nesse instante. Então você que quer se colocar diante do Senhor nesse momento, também faça isso. Nós vamos orar por você. Vamos todos nos colocar de pé. Cirurgia amanhã da Amanhã a irmã Raimunda está passando pela cirurgia dela. Tá? O pastor Silvio tem assistido incansavelmente, não sei se é incansavelmente, porque tem uma hora que as forças acabam, né? Mas tem dado uma assistência, eu tenho observado isso, e vários irmãos já foram lá visitá-la. A Júlia também foi lá. Hã? A Júlia foi lá visitá-la também. Então que Deus possa acompanhar essa cirurgia amanhã. Nosso Deus e Pai, eu te agradeço, Deus, pela tua fidelidade, porque a tua palavra é fiel. Aquilo que o Senhor nos fala, Senhor, elas vão se cumprir. Então, Senhor, nos ajude a entender e ouvir a tua voz. Ó Deus, abençoe, Senhor, a tua igreja. Esteja com ela, Senhor, neste momento, fortalecendo e dando vigor, Senhor. Agora coloco diante de ti, Senhor, as necessidades que aqui estão. Os corações aflitos, os corações que precisam da sua intervenção. Traga paz a esse coração, confiança, porque a tua palavra é fiel. E cremos, Senhor, na tua providência. Entregamos também a ti, Senhor, os momentos alegres, a gratidão, Senhor, que temos no coração, que sabemos, Senhor, que são momentos felizes, momentos alegres, momentos, Senhor, em que nós reconhecemos a tua mão agindo na nossa vida. Então recebe, Senhor, desta igreja a gratidão, Senhor. Esteja também, Senhor, atento a tudo aquilo que ainda não detectamos, Senhor, mas continua cuidando, Senhor, da nossa vida todos os dias. Em nome de Jesus. Agradecemos também, Senhor, os nossos dízimos, nossas ofertas. Abençoe, Senhor, todo esse dinheiro que, graças a Deus, graças à compreensão da tua igreja, Senhor, tem sido suficiente para suprir as necessidades da igreja. Estamos alegres com isso. E assim nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu queria chamar aqui os 3 bagunceiros que estão ali atrás, as minhas crianças. Eu falei o bagunceiro e o Rodrigo pode ficar aí. Você viu? Isso, vem com essa energia toda. Será que dorme? Você viu assim essa energia toda? Dorme não, né? Vamos cantar tum tum tum. O meu coraçãozinho. Vamos nessa? Vem pra cá.
Abençoe, Senhor, a Priscila, que vai dar a palavra para elas, ó Pai. Que Teu Espírito Santo a conduza, Senhor, esteja conosco também no decorrer desse culto. Que o Teu Espírito Santo guie o pastor Selmi, Senhor, e traga exatamente o que a sua igreja precisa ouvir, ó Pai. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus. Amém. Pedro. Graça e paz, meus irmãos. Prometo hoje dar uma de Jean-Pierre, ficar ali rígido no tempo e até uma orientação que eu estou dando à igreja, né? A igreja, ela mudou a sistemática, né? A Mônica deve estar percebendo isso, que, nossa, a igreja está vazia. A igreja só é de dia, à noite, ainda mais quando tem jogo. Ainda mais quando tem jogo. E por isso que eu quero ser bem rápido, né? Até nessa palavra que eu estou falando, que eu estou passando tempo. É porque eu quero que 8 horas a igreja esteja fechada, para nós não coincidirmos a nossa saída com a saída da torcida, tá bom? Então o sermão, né, a mensagem, a palavra de Deus que foi colocada no meu coração, que tinha 10 pontos, só vai ter 9, tá? Para não atrasar demais vocês, né? E eu quero pensar nessa manhã, a gente está, nessa noite, né? E a gente está falando sobre semeando fé, esperança e amor, né? Eu já distribuí os vídeos de vocês aí da família, da MCM, da diaconia, do Conselho Geral, o vídeo, né, do trabalho que foi feito ontem. A gente vai dar continuidade, né, e semear essa fé, esperança e amor. Mas quando nós pensamos em semear fé, esperança e amor, às vezes nós perdemos a fé, às vezes nós perdemos a esperança, às vezes nós perdemos o amor, porque a gente não consegue compreender o tempo de Deus. Às vezes nós agimos como se Deus agisse para nós, e nós não conseguimos entender que nós somos servos, que tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória dele. Isso você vê refletido em várias igrejas, em músicas, né? Nós perdemos essa essência, porque nós como crentes temos muita dificuldade, crente não, ser humano, nós temos muita dificuldade em lidar com o tempo. Nós temos essa dificuldade. Nós às vezes queremos apressar ou retardar alguma coisa. Muitas vezes não conseguimos administrar o controle sobre o nosso tempo. Isso também é ruim. Uma maior das dificuldades que nós vivemos, e incluo nisso, em termos de relação à espera. Esperar é algo, ainda mais quando a coisa é urgente. Ainda mais quando você vai numa clínica da família, quando você vai a uma consulta, né, em que você marca 1 hora e você é atendido às 18 horas. Isso nos causa dificuldade, porque é difícil esperar. Às vezes nós somos solteiros e não conseguimos esperar no Senhor a nossa esposa, o nosso marido, e começamos a blasfemar e às vezes até perdemos a esperança, porque nós não entendemos exatamente essa questão do tempo. E eu reconheço que é difícil esperar, é muito difícil. Esperar não é algo fácil, mas é durante essa espera que acontece conosco, é o tempo que Deus trabalha. E aí eu sempre brinco com vocês na vantagem do cabelo branco, né? A vantagem de ter vaga especial em vaga de idoso. Já passou por muitas coisas. É entender que o tempo de Deus trabalha e molda o nosso caráter. Porque o tempo de Deus é perfeito.
Existe um ditado popular que é uma falácia, que Deus tarda, mas não falha. Já falhou quem está falando. Porque Deus nunca tarda. Deus é o Senhor do tempo. Nós que não conseguimos entender isso. A palavra de Deus nos ensina que precisamos, para semear, esperar o tempo de Deus, esperar pelas promessas de Deus, pela vontade de Deus em nossas vidas. E às vezes nós também colocamos promessas que Deus nunca fez. Isso é uma dificuldade. E para partilhar nessa noite sobre esse tempo e o milagre de Deus, nós vamos compartilhar texto que se encontra lá no Evangelho de João. Eu vou ler uma perícope, ou um pedaço, um trecho, e vamos ver o que Deus fala conosco. Mas antes disso, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e engrandecemos o seu santo nome. Te agradecemos, ó Pai, pela palestra que aqui tivemos, ministrada pela tua serva, irmã Mônica Castro, Senhor, que com certeza foi bênção. Ó Pai, que nós possamos dar liberdade ao teu Espírito Santo para falar conosco nessa noite. Que nós não venhamos a ouvir, como foi hoje pela manhã, muito enfatizado, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que nós precisamos. O Senhor nos dê e nos livre de toda a nossa ansiedade, que possamos esperar o tempo de Deus e o seu agir e o seu milagre em nossas vidas. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O Evangelho de João, capítulo 11, vou ler do 39 ao 44, vou ler junto com vocês, tá? Tirem a pedra, disse Jesus. Marta, irmão do falecido, disse: Senhor, ele já cheira mal, pois está ali há 4 dias. E disse-lhe Jesus: não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima, deixa eu ver se ele olhou para cima mesmo, olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouve, mas disse isso por causa do povo que está aqui. Eu queria que todo mundo ouvisse essa oração, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixa de linho e o rosto envolto em pano. E Jesus lhe disse: tire as faixas dele e deixem-o ir. 45. Muitos judeus que tinham visto a Maria, vendo isso Jesus fizera, creram nele. O que eu quero trabalhar e entender um pouco esse contexto nesse tempo que eu tenho, né? Essa situação ela acontece na cidade ali da Betânia, né? Que era um povoado ali daquela região da Judéia. E Jesus, ele tinha amigos, ele não tinha só os 12, ele tinha amigos. Essa família era amiga de Jesus. O Evangelho de João relata isso, né? E interessante que elas conheciam Jesus. Quando você vai lá para o verso 1 de João 11, diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente, ele era de Betânia, da aldeia, e Maria e Marta, sua irmã, estavam lá. E esta Maria, cujo irmão estava doente, era a mesma que ungiu, está contando o contexto, com perfume, e lhe enxugou os pés com os cabelos. Por isso as irmãs de Lázaro mandaram dizer: aquele que o Senhor ama está
doente. Jesus recebe uma notícia impactante que nenhum de nós gostaria de ouvir. Aquela pessoa que nós amamos está doente. E Jesus falou uma coisa que as pessoas não entendem, parece enigmática. Ele fala assim, ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para que a glória de Deus, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E aí começou uma confusão naquela cidade, em que as pessoas achavam que ele estava dormindo, literalmente, não havia morrido. Então Jesus tem que falar de uma maneira muito tácita, lá no verso 14. Então Jesus lhe disse claramente, Lázaro morreu. E às vezes na nossa vida, a gente ouve notícias que nos abalam, que nos deixam meio sem chão. A atitude dessas meninas, dessas irmãs de Lázaro, é semelhante à nossa, a mim e a você. Quando o sofrimento vem nos visitar, quando nós perdemos um ente querido, em momentos assim, chamamos Jesus e pedimos que Ele socorra as nossas necessidades. Esse deve ser um procedimento, não está errado. Precisamos pedir que Deus faça isso. Interessante no verso 6, se vocês manterem a Bíblia aberta, quando Jesus disse que Lázaro, quando Jesus soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Gente, se sou eu fico muito chateado. Eu fico muito chateado. Como assim? Rapaz, se esse é o cara que Jesus ama, eu digo que ele está morrendo e ele ainda espera 2 dias para fazer o quê? O certo é ele sair correndo. É porque às vezes nós não entendemos. Aqui tem um princípio bíblico que precisamos entender. O Senhor é o dono do tempo. Ele sabe perfeitamente o que Ele vai fazer. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. A vontade de Deus é diferente da nossa vontade. Deus não faz mágica e nem age por conveniência. Mas nós, humanos, pecadores, queremos manipular Deus o tempo todo. E permita-me usar do Velho Testamento, que algumas pessoas não falam isso, porque só uma parte. Quando Moisés pergunta para Deus, qual é o seu nome? Como eu vou chegar e anunciar o seu nome? Vou me perguntar quem é o Senhor. Deus fala algo enigmático. Eu sou. E aí é uma verdade também, que Deus está dizendo que o nome no Oriente, naquela época, ele significava quem era Deus. Então Deus é verdade quando se diz isso. Que Deus estava dizendo que Ele não podia ser rotulado. Ele é transcendente. Ele é muito mais do que aquilo que imaginamos. Eu sou. Agora existe uma coisa que pouca gente prega. Já nunca ouviu uma mensagem. Eu aprendi isso no curso, e pesquisei, e é verdade, mas pouca gente fala da ousadia de Moisés. Nós queremos controlar o tempo. E sabe o que Moisés queria? Controlar Deus. Um autor, eu tive que anotar para os pesquisadores, um autor chamado Honeycutt Jr., quando ele fala sobre o nome de Deus na página 396, ele explica uma coisa que eu aprendi há muito tempo. No Oriente Antigo, saber o nome de uma pessoa significava que você tinha um bom relacionamento com ela, mas vai mais além. Saber o nome da entidade, da pessoa, significa que você tem domínio sobre ela.
Moisés pergunta para Deus qual é o seu nome, ele queria agir como os deuses do Egito. Ele queria controlar Deus. Por isso que Deus dá aquela rapada nele. Por que pergunta o meu nome? Eu sou o que sou. É muito mais profundo. Muitos de nós não conseguimos entender isso. E a mesma coisa acontece com o tempo. Deus não está sujeito a nós, mas nós estamos sujeitos a Ele. Por isso que quando nós lemos a história da ressurreição de Lázaro, ele demorar 2 dias, a primeira coisa que eu quero destacar, e eu vou me acelerar, é que precisamos entender e descansar no tempo de Deus. Quando esperamos pelo Senhor, a primeira coisa que nós devemos experimentar é a paz, porque Deus está no controle, e aonde Deus está não existe confusão, e o nosso tempo é completamente diferente do tempo de Deus, e às vezes nós não entendemos isso, e queremos forçar a barra. Por isso que o autor sagrado, em Gálatas capítulo 4, verso 4, fala que Jesus ele veio na plenitude dos tempos, no tempo perfeito. Ele não veio nem antes nem depois, ele veio no momento adequado. E às vezes, diante das nossas dificuldades, das nossas mazelas, nós achamos que Deus se atrasa, nós não conseguimos entender, e a nossa maior dificuldade, e daqui a pouco eu vou ficar sem água, está faltando aqui, a maior dificuldade é entendermos esse tempo de Deus. É muito ruim, e não entender o tempo de Deus às vezes gera confusão. Alguém aqui já acelerou o tempo para resolver alguma coisa e no final se deu mal? Alguém pode levantar a mão? Eu também. Porque nós somos ansiosos. O que Deus está ensinando aqui para a gente é que o tempo dele é um tempo oportuno. Existe um propósito, uma vontade. Deus não mede, não pode ser medido, não pode ser cronometrado, mas Ele atua em nossa história de acordo com a vontade dEle. Nós não conseguimos, nós queremos arrombar a porta, e Jesus dá uma pancadinha de novo na gente. Eis que eu estou à porta e bato. Se abrir, entrarei. Mas às vezes nós queremos meter o pé na porta. Queremos tomar posse, como se diz hoje em dia. Queremos adquirir as coisas à força, na força do nosso braço. E geralmente, ou quase sempre, nós nos arrebentamos. Eu sou testemunha disso. Muito cabelo branco, foi muita besteira que eu fiz também. Pastor Carlos não, é verdade. O tempo de Deus. Obrigado, meu querido. O tempo de Deus e o tempo do homem, aprenda isso, gente, jamais será o mesmo. Estava conversando muito com o Lucas no evangelismo. Uma das melhores maneiras de reconhecer isso é quando o nosso coração permanece confiado e descansando no Senhor, no agir de Deus, mesmo passando por aflições, como a família de Lázaro estava passando. Nós devemos e precisamos confiar plenamente em Deus. Deus falou, eu vou curar. Acabou. Não é para ser agora. Interessante que tanto Marta quanto Maria, elas não resmungam. Você pode ir no texto, Deus demora 2 dias, eu não perguntei como é que é. Nem Jairo, como eu falei daquela vez, nem resmunga, nem Jairo resmunga. Porque são pessoas que têm intimidade com Deus. Quando nós temos intimidade, um relacionamento com Deus, nós sabemos que o tempo de Deus é perfeito. Às vezes as coisas se demoram na nossa vida, porque Deus tem algo a tratar em nós. E às vezes todo tratamento é doído. Mas Deus tem o tempo certo da cura. Segunda coisa que eu aprendo a olhar esse texto,
é que precisamos aprender que Ele é o Senhor do tempo e da vida. Jesus precisou ajudar Marta a entender. Marta, ela estava preocupada e falou: ei Marta, tem jeito sim para a morte, teu irmão morreu, mas tem jeito. Deus falou assim: olha, tem jeito para o teu casamento, não pensa nessa besteira de divórcio, não pense em separar aquilo que Deus uniu, porque é pecado, e nós não resolvemos problemas pecando. Pecando só traz problema para nós, mas precisamos confiar em Deus, na sua soberania. E ele fala para Marta, diante daquela dificuldade, a partir do verso número 25, que diz assim a palavra do Senhor, diante da dificuldade de Marta, quando acha que tinha certeza que seu marido ressurgiu, ela não resmunga, mas ela fala assim: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Ela tinha certeza da salvação, mas deixa eu ensinar algo mais profundo para ela e para nós nessa noite. Jesus fala: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. Não há impossíveis para Deus, dentro do propósito dele. No diálogo com Jesus, com aquelas irmãs, ele fala: não te disse que se creres, verá a glória de Deus? Jesus faz o milagre, não no tempo que Marta e Maria queriam, mas no tempo dele. E uma coisa que eu costumo conversar com as pessoas que passam crises, têm dificuldade, que está demorando demais, algumas coisas, eu falo assim: diante do nosso relacionamento com Deus, aquilo que Deus não tem para você, Ele mata no seu coração. Não sei se você está entendendo. Quando aquilo não é a vontade de Deus, Ele tira aquela vontade do seu coração. Se Deus não tem isso no seu coração, no tempo dele, as coisas acontecerão. Precisamos entender o tempo de Deus para podermos viver o milagre de Deus. Muitos deixam de viver o milagre de Deus porque não sabem entender o tempo do Senhor. Mesmo que o pior, querida igreja, esteja acontecendo na sua vida, mesmo que você esteja se sentindo sozinho, não nos sentimos abandonado, sabe de uma coisa? Deus não perdeu o controle. A ressurreição de Lázaro significa uma vida transformada, de modo pleno e definitivo em Deus. Essa vida, ela supera todas as condições físicas da natureza. Ele já cheirava mal, e o texto fala isso, já estava apodrecido, mas Deus pode tornar e dar vida àquelas coisas que já estão apodrecidas no mar do esquecimento. Deus tem poder e autoridade para restaurar toda e qualquer situação, mas a vontade é dele, sempre dele. Nós somos apenas, e às vezes a gente esquece isso, a gente canta, mas não vive, apenas serve o Senhor. O Senhor, querida igreja, não está alheio aos nossos sentimentos. Deus não é um Deus insensível. Deus chora conosco. E diz a partir do 32 a 35, e chegando no lugar onde estava, a partir dos versos de número 32, diz assim: quando Maria chegou ao lugar
onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: Senhor, se você estivesse aqui, ele não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e que os judeus acompanhavam também choravam, ele comoveu-se no seu espírito e perguntou: onde você? Onde está o mundo? Olha ali embaixo, irmão. Ele sabia perfeitamente. Onde puseram o meu amigo? Ele respondeu: Senhor, venha ver. E Jesus, ao olhar Lázaro morto, fedendo, Jesus chorou. Porque ele não alheia a nossa dor. Ele chora de tristeza da Marta, ele chora a tristeza de Maria, ele chora a nossa tristeza. Eu acredito que de uma maneira mais profunda Jesus chora porque fala assim: não era isso que eu queria, não foi esse o propósito. O homem não foi criado para morrer, mas para viver eternamente. E ele chora, e ele se comove, a ponto dos judeus que estavam ali falarem: veja como ele o amava. Jesus não é alheio à sua dor. Jesus não é alheio à tua luta. Jesus não é alheio àquilo que você está passando. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto, porque ele sabia que ele ressuscitaria. Mas ele chorou porque viu o sofrimento daquela família. Deus é o Emanuel, Deus conosco, que está ao nosso lado nesse momento. Ele está sempre disposto a nos consolar enquanto estamos sofrendo. Por isso devemos lembrar que Ele é um Deus cheio de misericórdia. O Senhor do tempo, o Senhor da vida, é o Senhor de graça e misericórdia. Ali Jesus estava derramando as suas lágrimas em amor, pela dor das suas alheias. Ele verdadeiramente sentiu emocionalmente a dor da perda. Estas lágrimas de emoção humana, Jesus chora, são lágrimas de eterna compaixão comum. Jesus hoje chora por muitas vidas que estão se perdendo sem Cristo. Jesus chora por mães, pais, filhos, casamentos destruídos, filhos nas drogas. Jesus chora nas CTIs do hospital. Jesus chora nas nossas dores. Mas ele só não chora, ele faz. Ele faz. Ele conhece a tristeza. Ele não finge. Não é um choro diferente daquele choro de Jairo, mas é um choro verdadeiro, porque ele queria participar e mostrar que aquilo afetava ele também. Mas ele é o Senhor do tempo e o Senhor da vida. Agora ele não faz aquilo que eu e você devemos fazer. É interessante a gente entender as coisas. Jesus não é espetaculoso. Hoje em dia temos igreja de espetáculos, né? Jesus, imagina, seria lindo. Imagina a situação. Jesus chega na frente, faz assim com a mão, a pedra vira. Imagina que bacana. Faz assim, aí sai Jairo, Lázaro, né? Voando, aí faz assim, ele fica desatado. Se fosse hoje, no século XXI, alguns pastores também estariam fazendo isso. Mas ele não faz aquilo que o homem deve fazer. Primeira ordem: tire a pedra. Isso vocês têm poder de fazer.
diante das nossas dores, diante das nossas amarguras, diante das nossas tristezas, nós podemos fazer algo por nós. E Jesus é claro, te pega. Daí tira a pedra e vê aquele cheiro. E ninguém sabia o que fazer. Aí a intervenção de Deus. Lázaro, vem para fora. De repente o pessoal viu Lázaro assim. Ele também não faz espetáculo. Quando Lázaro sai, ele chama aquelas pessoas que estão lá. Desata a Lázaro e deixa. Às vezes nós queremos, achamos que tinha um pão mágico do sítio do Capão Amarelo de Emília, chamado Pirim-Pirim, tinha. Tem gente que pensa que Jesus é Pirim-Pirim. E brincam com Deus. Mas Deus tem o tempo dele. É importante, meus irmãos, diante disso entendermos que Deus ele faz o impossível, mas aquilo que nós devemos fazer, isso nós devemos fazer. E a primeira coisa que eu vejo, indo para a conclusão, que devemos fazer é mantermos uma fé inabalável, independente das circunstâncias. A ressurreição de Lázaro destaca a importância dessa fé inabalável. É um lembrete poderoso que mesmo quando as circunstâncias parecem sombrias, a fé pode superar obstáculos aparentemente intransponíveis. Deus tem poder sobre o tempo, sobre a vida. A história revela que o tempo de Deus é perfeito. Jesus ressuscitou Lázaro no momento exato que precisava ser ressuscitado, demonstrando que o divino opera na esfera atemporal. Deus não está preso a tempo. Ele não chega atrasado aos olhos humanos, mas na verdade todo o plano de Deus é perfeito. E quando nós aprendemos sobre semear, precisamos aprender a viver o tempo de Deus, para então vermos o milagre de Deus. A ressurreição de Lázaro não é um evento isolado, não é uma história simplesmente, mas uma chamada para cada um de nós, para uma vida abundante. Assim como Lázaro saiu do túmulo para experimentar uma nova vida, todos nós, em Cristo Jesus, somos chamados para deixar para trás as nossas limitações espirituais e abraçar a plenitude de Cristo nos oferece nessa noite. A ressurreição de Lázaro é um indicativo para nós da promessa de vida abundante para todo aquele que nele crê. Que a ressurreição de Lázaro continue a ser uma fonte de esperança, de fé, de amor a todos que buscam viver uma vida verdadeira em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Escaparemos desse milagre. Gosto de sempre citar, todos temos uma história de vida. Todos nós um dia, de alguma forma, do que não nasceu no lar evangélico ou que nasceu no lar evangélico. De alguma forma, algum dia fomos tocados pelo Senhor Jesus. E às vezes, da forma mais estranha possível, aos nossos olhos, mas aos olhos do Pai, super normal. E eu queria que você refletisse sobre isso, pois às vezes nós falamos de milagres, como esse de Lázaro,
Nós esperamos, às vezes, esses milagres como de Lázaro. E eu posso garantir a vocês, irmãos, milagres acontecem todos os dias, todas as horas, e nós nem percebemos. E eu tenho mais ainda a dizer: nós já somos um milagre. Muitos de nós somos um milagre. Ou que você cante conosco. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Repita conosco: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol, esperança, e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus. Haverá um milagre, diga. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Minha luz, ao lado de Jesus. Haverá um milagre, igreja. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana luz, ao lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível na igreja. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia seria morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Vamos dizer: usa-me. Usa-me. Eu sou o seu milagre. Usa-me. Eu quero te sentir, quero te servir. Usa-me. Eu sou a sua imagem. Usa-me. Ó filhos de Davi. Vamos ficar de pé, diante de todos. Que parecia impossível. Cante conosco, declara ao Senhor. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia seria. Mas Jesus mudou minha sorte. Somos um milagre. Sou um milagre. Estou aqui. Vamos cantar juntos esse finalzinho que diz assim. Presta atenção, esse finalzinho. Aquilo que parecia impossível. Aquilo que parecia impossível. Diga isso. Vamos todos juntos. Aquilo que parecia impossível. Creia nisso, igreja. Aquilo que parecia não ter saída. Parecia. Aquilo que parecia será minha morte. Mas Jesus mudou minha sorte. Somos um milagre. Sou um milagre. Estou aqui. Amém. 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 Existem pessoas diferentes, não é? Então, existe aquele que é o grande comunicador. Quando fala, todo mundo fica sabendo as coisas bem detalhadas. Tem pessoas que são boas em outras maneiras de agir, né? São acolhedoras, tudo mais. Então, a irmã Denise, ela falou que domingo, sábado que vem, nós vamos ter o culto da família. Quem não estava lembrando disso? Mais gente do que eu esperava, porque eu também estava meio desavisado.
Não é? Então, sábado, aquela família que você ia trazer, que você estava orando, é sábado que vem às 19 horas. 19 horas, o pastor Osíris vai vir aqui. Então, se você não vinha sábado, ou não tinha que fazer sábado, agora tem. Vem aqui para este encontro, e é o primeiro passo das atividades da família com o pastor Sandro e a irmã Denise. Então, os irmãos vão receber isso durante a semana aí. Nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Deus porque sabemos que Tu és o Deus do milagre. Tudo que o Senhor faz é milagre, porque vai além da nossa capacidade, da nossa possibilidade. Então, Senhor, que nos ajude a confiar em Ti, e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com o Santo Espírito possa estar com todos nós. Amém. Os irmãos tenham uma boa semana. Usa-me, eu sou o seu milagre.